gente tá preparando o cenário. As pessoas vão saber que a gente ainda não se Não, senão sintonizou. a pessoa vai entrar antes da Oi? hora. Mas é só, falta o quê? Ó, Falta o quê? falta pouco tempo. Vai, vê se o quadro tá bom. O quadro tá torto e a pessoa tem. Tá bom. Tá bom assim? Mais um tiquinho. Mais um tiquinho. Aê. Porque não para. Olha quem entrou já. O Ganda, tá vendo? Eu falei pra você, não chama antes da hora, senão o pessoal vem. Aí, a gente abriu pra mostrar, sabe por quê? Ela tava fazendo arrumar o quadro. A gente ainda nem se posicionou. E o quadro tá torto. Não tá, agora tá. Agora tá, olha aqui na marcação. Tá Tá tudo torto. ótimo. Tá torto. Sabe o que é Tudo isso? bom, Du? Isso daí é toque. Toque. E aí, garoto? Não, mas deixa. A pessoa vai pensar que é uma obra cubista. E aí, Gandar, você tá bem? Conte-nos as novidades. Gente, que projeto da hora. Deixa eu falar pra você. Do Ganda? O Ganda postou esses dias um projeto de um mestre que está fazendo de um curso online de capoeira. O Madrugada? Eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso daí. Meu sonho da vida é fazer capoeira, né? Agora online, agora eu não sei se vai rolar. Ah, o mestre com carimestre, cara. Eu devo ser a maior vergonha do Madrugada. Porque eu e o Lui, a gente tentou fazer capoeira. E quando a gente tentou, a gente tava tentando conciliar as coisas. E o Ganda tava lá. A gente foi quantas aulas? 2? Eu e o Lui, né? Você foi. Eu e o Lui, a gente foi 2 vezes. E eu queria, o pior é que eu queria, eu gosto de capoeira, mas... E onde é a escola de capoeira? Quando a situação acabar, pelo menos a gente pode pensar em ir, ué. Será que é lá no Cefó? É lá na freguesia, não é? Na Brasilândia freguesia. Manda aí pra falar pra gente onde é, que a gente já coloca dentro dos projetos pós-pandemia. É. Precisamos, né? Não, precisamos, mas se paremos. Vamos viver de sonho? A gente achou que a gente ia fazer um monte de coisa por causa da pandemia. O que a gente fez? Nós tínhamos Comeu, um projeto de fazer aula de dança, não entristeceu foi? e emagreceu. Engordou. Mas a tristeza emagrece no nosso caso. Né? No meu caso, a tristeza emagrece. Então eu comi, entristeci e emagreci. Eu tô mais magro do que antes da pandemia. Eu tava pesando 107, 109. Eu tô pesando 87 ou 89. Eu tô nessa faixa. Não vamos falar de... Ô, Carlos! Carlos. Grande Carlos. Ganda, por favor, coloca aí depois o nome do projeto, né? De capoeira, o nome do mestre, o que você quiser colocar aí de informação pra gente divulgar pro pessoal. Tem tudo a ver. Tem. Tá bom? Tem, verdade. Carlos, eu não conheço, mas... Carlos eu conheço. Bem-vindo. Carlos é um cara perigosíssimo, é procurado. Procurado por quê mesmo? É crime do quê que você cometeu? Eu não me lembro muito bem. É procurado. E o Carlos é polêmico, então ele já entrou pra causar. Já sei que ele entrou pra causar. Ô Ganda, eu quero falar com você sobre o projeto do Instituto Social Simone Silva depois, então... Tá tudo lá pertinho, né? Tá tudo lá pertinho. Aliás, é isso que eu ia falar pra todo mundo antes da gente começar. Este episódio é patrocinado sem dinheiro e sem fundos. Mas com muito amor. Com muito amor, que eles estão patrocinando a gente com o quê? Com um abraço virtual, porque não pode dar abraço presencial. Peraí, vamos começar Não é a assim live? que a gente faz? Não, vamos já começou. Não, fechar e abrir outra live, porque aí não, o pessoal já tá aí. Não, o pessoal já tá aí. O pessoal já tá aí. O pessoal tá só o Ganda. O Ganda e o Carlos. Não. Carlos já foi? Já foi, já. Não, alguém foi. Ele entrou, olhou, você falou pra ele assim, olha, você é criminoso, ele saiu fora. Fugiu, a polícia achou. Vamos terminar essa e nós vamos abrir outra. Não. Ó, só tem 5 minutos, a gente já vai abrir. Então vamos fazer assim, ó. Oi, gente! Chegamos. De onde? De onde a gente chegou? A gente nem saiu. Da pré-live. Uma pré-live. A gente tem o pré-party e o after-party. Fala aí, que você fala do oferecimento. Bom, nosso evento é um oferecimento de Polieducop. Polieducop é uma cooperativa de professores, uma cooperativa educacional que está sendo fundada por ex-professores, principalmente, em sua grande parte, do Senac. Que legal. E de que Senac? Senac Consolação, coisa linda. Eu dei aula lá, muitos colegas que deram aula.
decidiram que nós podemos sim montar uma cooperativa. Por que não? Nós montamos. Então, se você quer conhecer a Polieducop, você pode ir no @Polieducop no Instagram. Qual que é o objetivo da Polieducop? O que vocês vão fazer? Eu acabei de lembrar uma coisa. A gente criou a mídia. A culpa é do Madeiro, é do Rosso e é do Roger e do Pedro também. São 4 pessoas culpadas aí. E eu. Porque eu sou o diretor. Mas a gente não pôs a foto. Polieducop? Ela existe, mas ela está sem foto. A Polieducop é uma cooperativa educacional profissionalizante. Nós educamos para o mercado de trabalho. Nossa, que legal. É isso que nós fazemos. Nós fazíamos isso no Senac e nós fazemos agora pela cooperativa, pela Polieducop. E ela é a nossa patrocinadora por quê? Porque, na verdade, o que eu fiz foi aproveitar das minhas influências internas e trazer ela para cá. Foi isso que a gente fez. Por quê? Ela está dando dinheiro? Não, ela não tem dinheiro. Ela está dando afago? Afago talvez. Mas... Fala sério, vai. A Polieducop é uma instituição, pode-se dizer assim? É uma cooperativa educacional profissionalizante. É isso que ela é. É isso. E cheio de professor assim. Esses professores é que fazem o conteúdo entrar na sua alma. Por quê? Porque a gente não segue as regras. A gente entende o aluno que também não segue as regras, mas precisa aprender. E também temos um outro patrocínio. Esse sim, um outro patrocínio completamente diferente, que é o Instituto Social Simone Silva. Maravilhoso. Da Carla Simone. Pratica evento, ela já é uma assistente social, já trabalhava com assistência social e decidiu montar a ONG para formalizar as atividades dela. A gente diz periferia, mas é mentira, eu morei lá, é favela. Na favela ou na periferia, para você, ou na comunidade, tem 3 nomes. Da Zona Norte de São Paulo, Zona Norte, próximo da Zona Oeste. Voltado para mulheres que são arrimo de família, que trabalham, que querem estudar, mas que também sustentam o lar, os filhos, às vezes os pais. E precisam de apoio, sim, de apoio psicológico, precisam de amparo, às vezes amparo emocional para situações muito sérias. E a gente essa instituição não trabalha só com a mulher, trabalha com a mulher e a família, ou seja, os filhos, os pais, a vida profissional, a vida sexual, a vida afetiva, a vida financeira, que é muito importante, ainda mais em época de pandemia. Então, o Instituto Social Simone Silva também nos acompanha nesse evento, ou seja, ele é nosso patrocinador moral e afetivo. Na verdade, a gente aqui quer divulgar o trabalho dessa turma toda, né? É isso que a gente está fazendo. Vira uma... aquela que a gente uma fala. Cadeia. Isso, isso eu gosto de fazer. Cadeia. Isso daqui é um elo. Virou uma... Exato. Vira o quê? Vira o quê? Chacrinha. E legal. Quem... Mulheres Mais Felizes, a gente chama de movimento, tem até a ver, né? É um movimento onde a gente se reúne, a mulherada se reúne num lugar que a gente fala que é um lugar seguro, é um lugar... Peraí, gente, tá sem som? O Ganda falou que tá sem som. Tá sem som? Herrera, tá sem som? O que você fez? Tira o fone. Não, deixa eu ver se tá sem som de verdade. Tira Às vezes pode ser mentira dele. Veja se o som voltou. O som voltou, cabeça? Voltou, né? Até onde você ouviu? Vamos falar do Projeto por Mulheres Mais Felizes. Vai. Que é um movimento de mulheres, né? Que começou comigo, com a Adriana e com a Fernanda. Tá baixo o som. Se vira aí, aumenta, né, Carlos? Aí. O Carlos tá de palhaçada, né? Não, tá no máximo aqui, Carlos. Tá. Sabe que tá sem som, Carlos? Seu ouvido. Melhor você aumentar um pouquinho o som aí de Seu vocês. Ouvido, Carlos. É ele. Ganda, dá um oi aí, todo mundo. A Dara chegou. Então, gente, quem quiser entender um pouco do movimento por Mulheres Mais Felizes, a gente é um lugar onde as mulheres se encontram, a gente conversa sobre diversos assuntos
que tem a ver, sim, com o empoderamento feminino, com o encorajamento dentro da resolução de problemas familiares e pessoais e tudo mais. Então, é um projeto bem bacana. A Dara conhece o projeto, já faz parte, né, das nossas reuniões. E amanhã, não, quinta-feira que vem, nós temos um encontro do Por Mulheres, que é uma vez por semana, uma vez por mês, na primeira quinta-feira do mês. Mas quando tem feriado, a gente opta, foram 2 vezes que aconteceu na primeira semana do mês ter feriado, na quinta-feira, e aí a gente se reúne na segunda semana. Então, dia 10 de junho, às 21 horas, vocês também são convidados para o Movimento por Mulheres Mais Felizes, para conhecer lá, é uma reunião pelo Zoom. Entra lá, @por Mulheres Mais Felizes, segue, indica para as colegas, para as esposas, para as namoradas, que é um lugar muito legal. Então, são 3 arrobas para vocês conhecerem. @polieducop, Cooperativa Educacional Profissionalizante. @Instituto Social Simone Silva. Então, na Polieducop, eu estou trazendo sim, porque eu sou um diretor. Então, trouxe porque eu acho que tem que trazer. No Instituto Social Simone Silva, nós 2 trabalhamos juntos. A gente ajuda o Instituto a desenvolver as atividades e levar todo esse afago e toda essa ajuda para a comunidade e para as mulheres. Patrocinado pela Carla, né? Patrocinado pela Carla. Que é a idealizadora do projeto. Exato. E o @por Mulheres Mais Felizes, aonde esta mulher, junto com outras 2 mulheres, a Adriana e a Fernanda, dão dicas de como ter uma vida melhor no clubinho das mulheres. Não é bem o clubinho das mulheres. E também não é dica, né? É vivência, experiência. A gente traz ali pro grupo aquilo que a gente já viveu, que a gente já passou. Mas não é na forma de dica? Se vocês não falam assim, nós vamos fazer uma dinâmica. Não, é compartilhamento. Não, dica você fala, olha... Compartilhamento você fala, você ouve, é uma troca. Ok? @por Mulheres Mais Felizes. E o D. Carvalho Braga, que vocês estão aí já, né? Também. E o meu, Débora E. Campos, que tem outras cositas mais. Exatamente. Vamos começar a leitura? Porque hoje tem bastante coisa. Não, peraí, antes. Você falou do calendário, então é isso. Nós estamos hoje no dia 3, dia 10 é quinta, não vai rolar. A gente vai fazer na sexta, dia 11. Bem-vinda, Bel. Beleza? Então do dia 10 vai pro dia 11, vai pra sexta. Então toda semana vai ter, mas a Dé não pode porque ela vai ter o Por Mulheres Mais Felizes na quinta que vem. Dia 17 é quinta, vai rolar normal. Dia 24 é dia de solstício. Eu não vou falar agora, mas eu não posso no dia de solstício. Porque tô proibido pelos deuses do solstício. Então, no solstício de inverno eu não consigo, a gente pula pra sexta também. Depois eu conto o que vai acontecer. Ai, Jesus. Tá bom? Tô impedido. Você... Eu planto a lua. Olha, o respeito que eu vou... Gente, mulherada, pode deixar que depois eu pego ele de canto aqui. Vamos lá. Tá bom? Começando a nossa leitura, apresentação do projeto. Cadê a capa para mostrar? Pessoal, você que é um menino organizado. Olha aí a capa, galera. História Geral da África 1. Livro 1 a gente tá, hein? E nós estamos na página... Não sei qual é a página. XXVII. Cadê o 27. A gente tá na página 27. Ou XXVII. Para quem gosta, tá bom? Apresentação do projeto. Então a gente vai começar porque tem bastante coisa para ler. A gente espera que vocês já tenham conseguido baixar aí o material. Se não, se a leitura estiver ruim, se estiver muito rápida, vai dando os toques aí. Se tiverem dúvidas ou comentários, por favor, coloque aí para a gente colocar aqui para vocês aumentar, né, ali a emoção da leitura, né? Sim, que vocês tiverem para colocar, coloquem ali pra gente que vai ser legal. Eu vou entrar aqui no meu Instagram para chamar o Luizinho, tá, Ganda? Já vou chamar ele, porque Luizinho, ele que é o bom em números romanos. Numerais romanos, exatamente. Verdade. Vai começar a leitura? Eu começo. Apresentação do projeto. Pelo professor Bethuel Alan Algot, presidente do Comitê Científico Internacional para a redação de uma História Geral da África. A Conferência Geral da Unesco, em sua 16ª sessão, solicitou ao diretor-geral que empreendesse a redação de uma História Geral da África. Este considerável trabalho foi confiado a um Comitê Científico Internacional criado pelo Conselho Executivo em 1970.
Segundo os termos dos estudos adotados pelo Conselho Executivo da Unesco em 1971, esse comitê compõe-se de 39 membros responsáveis, dentre os quais 2/3 africanos e 1/3 de não africanos, nomeados pelo diretor-geral da Unesco, por um período correspondente à duração do mandato do comitê. A primeira tarefa do comitê consistiu em definir as principais características da obra. Ele definiu-as em sua primeira sessão nos seguintes termos: em que pese visar a maior qualidade científica possível, a História Geral da África não busca a exaustão e se pretende uma obra de síntese que evitará o dogmatismo, sob muitos aspectos. Ela constitui uma exposição dos problemas indicadores do atual estágio dos conhecimentos e das grandes correntes de pensamento e pesquisa, não hesitando em assinalar em tais circunstâncias as divergências de opinião. Ela, assim, prepara o caminho para posteriores publicações. A África é aqui considerada como um todo. O objetivo é mostrar as relações históricas entre as diferentes partes do continente, muito a miúde, subdividido nas obras publicadas até o momento. Os laços históricos da África com os outros continentes recebem a atenção merecida e são analisadas sobre o ângulo dos intercâmbios mútuos e das influências multilaterais, de forma a fazer ressurgir oportunamente a contribuição da África para o desenvolvimento da humanidade. A História Geral da África consiste, antes de tudo, em uma história das ideias e das civilizações, das sociedades e das instituições. Ela fundamenta-se sobre uma grande diversidade de fontes, aqui compreendidas a tradição oral e a expressão artística. A História Geral da África é aqui essencialmente examinada de seu interior. Obra erudita, ela também é, em larga medida, o fiel reflexo da maneira através da qual os autores africanos veem sua própria civilização. Embora elaborada em âmbito internacional e recorrendo a todos os dados científicos atuais, a história será igualmente um elemento capital para o reconhecimento do patrimônio cultural africano, evidenciando os fatores que contribuem para a unidade do continente. Essa vontade de examinar os fatos de seu interior constitui o imediatismo da obra e poderá, além de suas qualidades científicas, conferir-lhe um grande valor de atualidade. Ao evidenciar a verdadeira face da África, a história poderia, em uma época dominada por rivalidades econômicas e técnicas, propor uma concepção particular dos valores humanos. Parou, olha lá. Chegou quem você estava querendo vir para a live para saber qual é a numeração da... Melhor você ler, Debbie, por quê? Cara, você veio aqui para zoar? Ou para prestar atenção na aula? Lê esse número aqui para mim, fazendo favor. Eu tô com uma dificuldade. Gente, o que eu achei de interessante nessa apresentação do projeto, nessa primeira parte, né, que você leu, é a composição desse comitê, que são 39 pessoas, sendo que 2/3 são africanos, ou seja, vamos contar a história da África, mas com uma participação maciça das pessoas que lá vivem. Isso é muito importante, né? É muito interessante. Fechando, até fazendo um link com esse começo, esse último parágrafo que você leu fala também dos autores africanos, eles contando a história de acordo com o que eles veem na sua própria civilização, ou seja, a história sendo contada por quem realmente viveu o fato, né? Sim, isso é muito bom. E também fala que essa Constituição vai considerar a oralidade e, além de uma história criada da África através das referências africanas, ela não pretende ser uma história leiga, ela também vai dar muita fundamentação para que ela seja fonte de pesquisa, ou seja, ela seja erudita, ela seja fonte
de conhecimento, fonte de melhor interpretação da África. Mas com a participação de todos os laços históricos, todas as influências, né, que existiram de outras culturas, né? Porque a África pode ser o berço da humanidade, mas ela teve muita influência de outros continentes, né? Não, e influenciou, né? Isso vai ser levado em consideração, ou seja, os reflexos do povo africano em outras localidades, em outras interações e tudo que eles produziram através dessa diversidade de contatos. Perfeito. Posso continuar? Não. Agora é minha vez, ué. Atende à vontade do Luiz. Vamos dividir. Não, vamos dividir a leitura, cabra. O comitê decidiu apresentar a obra dedicada ao estudo de mais de 3 milhões de anos de história da África, em 8 volumes, cada qual compreendendo aproximadamente 800 páginas de texto com ilustrações, fotos, mapas e desenhos tracejados. Viu? Isso para vocês? Anos de leitura a gente vai ter. Tem mapa. Para cada volume designou-se um coordenador principal, assistido, quando necessário, por um dos 2 co-diretores assistentes. Os coordenadores dos volumes são escolhidos, tanto entre os membros do comitê quanto fora dele, em meio a especialistas externos ao organismo, todos eleitos por esse último, pela maioria de 2/3. Eles se encarregam da elaboração dos volumes em conformidade com as decisões e segundo os planos decididos pelo comitê. São eles os responsáveis no plano científico perante o comitê ou, entre 2 sessões do comitê, perante o Conselho Executivo pelo conteúdo dos volumes, pela redação final dos textos ou ilustrações e, de uma maneira geral, por todos os aspectos científicos e técnicos da história. É o Conselho Executivo quem aprova, em última instância, o original definitivo. Uma vez considerado pronto para a edição, o texto é remetido ao diretor-geral da Unesco. A responsabilidade pela obra cabe, dessa forma, ao comitê ou entre 2 sessões do comitê, ao Conselho Executivo. Cada volume compreende por volta de 30 capítulos, cada qual redigido por um autor principal, assistido por 1 ou 2 colaboradores, caso necessário. Os autores são escolhidos pelo comitê em função de seu currículo vitae. A preferência é concedida aos autores africanos sob reserva de sua adequação aos títulos requeridos. Além disso, o comitê zela, tanto quanto possível, para que todas as regiões da África, bem como outras regiões que tenham mantido relações históricas ou culturais com o continente, estejam de forma equitativa representadas nos quadros dos autores. Após a aprovação pelo coordenador do volume, os textos dos diferentes capítulos são enviados a todos os membros do comitê para submissão à sua crítica. Ademais, e finalmente, o texto do coordenador do volume é submetido ao exame de um comitê de leitura, designado no seio do Comitê Científico Internacional, em função de suas competências. Cabe a esse comitê realizar uma profunda análise tanto do conteúdo quanto da forma dos capítulos. Ao Conselho Executivo cabe aprovar, em última instância, os originais. Tal procedimento, aparentemente longo e complexo, revelou-se necessário, pois permite assegurar o máximo de rigor científico à história geral da África. Com efeito, houve ocasiões nas quais o Conselho Executivo rejeitou originais, solicitou reestruturações importantes ou, inclusive, confiou a redação de um capítulo a um novo autor. Teve briga. Eventualmente, especialistas de uma questão ou período específico da história foram consultados para a finalização definitiva de um volume. Primeiramente, uma edição principal da obra em inglês, francês e árabe será publicada. Posteriormente, haverá uma edição em forma de brochura nesses mesmos idiomas.
Uma versão resumida em inglês e francês servirá como base para a tradução em línguas africanas. O Comitê Científico Internacional determinou quais os idiomas africanos para os quais serão realizadas as primeiras traduções: o Kiswahili e o Hausa. Tanto quanto possível, pretende-se igualmente assegurar a publicação da História Geral da África em vários idiomas de grande difusão internacional, dentre outros alemão, chinês, italiano, japonês, português, russo e por aí vai, etc. Trata-se, portanto, como se pode constatar, de uma empreitada gigantesca que constitui um ingente desafio para os historiadores da África e para a comunidade científica em geral, bem como para a Unesco, que lhe oferece sua chancela. Com efeito, pode-se facilmente imaginar a complexidade de uma tarefa tal qual a redação de uma história da África, que cobre um espaço todo um continente e no tempo os 4 últimos milhões de anos, respeitando, todavia, as mais elevadas normas científicas e convocando, como é necessário, estudiosos pertencentes a todo um leque de países, culturas, ideologias e tradições históricas. Trata-se de um empreendimento continental, internacional e interdisciplinar de grande envergadura. Em conclusão, obrigo-me a sublinhar a importância dessa obra para a África e para todo o mundo, no momento em que os povos da África lutam para se unir e para, em conjunto, melhor forjar os respectivos destinos, um conhecimento adequado sobre o passado da África, uma tomada de consciência no tocante aos elos que unem os africanos entre si e a África aos demais continentes. Tudo isso deveria facilitar, em grande medida, a compreensão mútua entre os povos da Terra e, além disso, propiciar, sobretudo, o conhecimento de um patrimônio cultural cuja riqueza consiste em um bem de toda a humanidade. Bethuel Allan Algot, em 8 de agosto de 1979, presidente do Comitê Científico Internacional para a redação de uma História Geral da África. Muito bem. Olha quem entrou na nossa live. Carla Simone. Ela, gente, é a diretora, idealizadora, coordenadora do Instituto Social Simone Silva. Exatamente. Dá um acenar para ela lá. Acena para ela lá. Eu tentei, mas não consegui. Tá travado, Não né? queremos acenar mais para você. A gente queria, mas não. Obrigada, gente. Então, a gente já passou os dados do Instituto Social. Dúvidas? A mulher tá aí. Introdução geral. Joseph Kizerbo. A África tem uma história. Já foi o tempo em que nos Mapamundi e Portulanos, sobre grandes espaços, representando esse comitê então marginal e servil, havia uma frase lapidar que resumia o conhecimento dos sábios a respeito dele e que, no fundo, soava também como um álibi. Ibi sunt leones. Aí existem leões. Em latim, né? Depois dos leões foram descobertas as minas, grandes fontes de lucro e as tribos indígenas, que eram suas proprietárias, mas que foram incorporadas às minas como propriedades das nações colonizadoras. Para. Agora eu quero ler isso daqui, porque quando eu li eu fiquei maluco. Não, continua não, porque tem uma nota sobre a África. Peraí, tem uma nota de rodapé. Eu vou ler a nota de rodapé. A nota de rodapé direito, a nota de rodapé tá pequenininha. A nota de rodapé é o seguinte: África. Nota do coordenador do volume. A palavra África possui até o presente momento uma origem difícil de elucidar. Foi imposta a partir dos romanos sobre a forma África, que sucedeu ao termo de origem grega e egípcia Líbia, país dos Lebo ou Lubim, do Gênesis. Após ter designado o litoral norte-africano, a palavra África passou a aplicar-se ao conjunto do continente, desde o fim do século I antes da era cristã. Mas qual a origem da primeira do nome? Começando pela mais plausível,
pode-se dar as seguintes versões. A palavra África teria vindo do nome de um povo berbere situado no sul de Cartago, os Afrig, de onde Afriga ou África para designar a região dos Afrig. Nós falamos de Cartago no último vídeo. Uma outra etimologia da palavra África é retirada dos 2 nomes fenícios, um dos quais significa espiga, símbolo da fertilidade dessa região. O outro, Paríquia, região das frutas. Agora a gente está falando dos fenícios, nós também falamos dos fenícios. A palavra África seria derivada do latim áprica, ensolarado, ou do grego apriquê, isento de frio. Outra origem poderia ser a raiz fenícia fáraga, que exprime a ideia de separação, de diáspora. Enfatizemos que essa mesma raiz é encontrada em certas línguas africanas, como a bambara. Em sânscrito e hindi, a raiz apara ou África designa o que, no plano geográfico, está situado depois, ou seja, o Ocidente. A África é um continente ocidental. Uma tradição histórica retomada por Leão, o africano, diz que um chefe iemenita chamado Áfricos teria invadido a África do Norte no 2º milênio antes da era cristã e fundado uma cidade chamada Afríquia. Mas é mais provável que o termo árabe Afríquia seja a transliteração árabe da palavra África. Chegou-se mesmo a dizer que Afer era neto de Abraão e companheiro de Hércules. E essa é a nota de rodapé para o nome África. Ou seja, África é o nome dado pelo povo que foi lá e batizou. África não é o nome original, a gente vai chegar lá. Não, calma, mais ou menos. O povo que foi lá e batizou, não, porque aí tem uma relação. Sim. Esse povo não foi lá. A gente está falando dos fenícios e a gente está falando dos cartagineses que mantinham relações com a África. Depois, sim, então, os mas o que eu estou gregos... dizendo é assim, o Brasil, quando foi invadido, não preciso falar descoberto aqui, né? O Brasil, quando foi invadido, chamava Brasil? Não. Né? Então... Mas aí você vai bater num ponto porque você não se chama Débora. Esse nome foi dado para você. Você quando chegou, a gente vai chegar você não lá. tinha esse nome. Alguém te lá. nomeia. Sempre alguém te nomeia. A gente vai chegar lá. Só vou dizer isso. A gente vai chegar lá. Tá bom? Nós não nos damos os próprios nomes. Os nossos nomes são dados. Sim, mas o nome Brasil não veio. O nome Suméria não veio. Vou fazer aqui Irã uma não provocação. veio. Vou fazer aqui uma provocação. Alguém deu esse nome. Quem deu o nome? Meu pai e minha mãe. Quem decidiu que eu teria esse nome? Meu pai e minha mãe. Estou dentro da minha família ainda. Se a avó falou, põe o nome dela de Débora. Se a tia falou, ainda estava dentro da família. Isso é um assunto... É bom a gente falar, né? Assim, o nome vem de fora. O nome vem de fora. Meu apelido é Coxinha. Meu apelido é Coxinha por quê? Não é porque eu quis, me deram esse apelido. Ai, Jesus, vamos lá. E que bom que é Eduardo, porque senão seria Alexandre, eu descobri isso. Seria Alexandre e virou Eduardo. Tem gente que me chama de Rodrigo, eu não sei como. Você tem cara de Rodrigo. Cara de Rodrigo. Mais tarde, depois das tribos indígenas, chegou a vez dos povos impactantes com opressão. Com a opressão, cujos pulsos já batiam no ritmo febril das lutas pela liberdade. Com efeito, a história da África, como a de toda a humanidade, é a história de uma tomada de consciência. Nesse sentido, a história da África deve ser reescrita. E isso porque, até o presente momento, ela foi mascarada, camuflada, desfigurada, mutilada. Pela força das circunstâncias, ou seja, pela ignorância e pelo interesse. Abatido por vários séculos de opressão, esse continente presenciou gerações de viajantes, de traficantes de escravos, de exploradores, de missionários, de procônsules, de sábios de todo tipo, que acabaram por fixar sua imagem no cenário da miséria, da barbárie, da irresponsabilidade e do caos.
Essa imagem foi projetada e extrapolada ao infinito ao longo do tempo, passando a justificar tanto o presente quanto o futuro. Não se trata aqui de construir uma história revanche, que relançaria a história colonialista como um bumerangue contra os seus autores, mas de mudar a perspectiva e ressuscitar imagens esquecidas ou perdidas. Torna-se necessário retornar à ciência, a fim de que seja possível criar em todos uma consciência autêntica. É preciso reconstruir o cenário verdadeiro. É tempo de modificar o discurso. Se são esses os objetivos e o porquê dessa iniciativa, o como, ou seja, a metodologia, é, como sempre, muito mais penoso. É justamente esse um dos objetivos desse primeiro volume da História Geral da África, elaborada sob o patrocínio da Unesco. Muito bom. Essa primeira parte do texto, da introdução geral, se vocês começarem a prestar atenção, para quem não teve chance de ouvir o que eu escrevi, que trouxa. Tá todo mundo concordando que você tem cara de Rodrigo. Que bosta. Vem mais pra cá, você fica... Para quem gosta de estudar, para quem não teve acesso a estudo, isso aqui também vai ser uma introdução a como se estuda, ou como se desenvolve texto técnico, texto com um formato científico. Então, a questão da metodologia é isso, responder algumas perguntas. O que, como, por quê. E o que eles estão ensinando aqui é como eles escolheram a metodologia e nos mostrando como se faz uma metodologia. Essa parte eu tô amando. Agora eu olho pra você. Rodrigo, né? Não, e eu vou contar um negócio pra vocês, de bastidores. Eu só não me chamei Alexandre porque meu pai preconceituosamente achava que Alexandre era nome de viado. Nossa. Ele tinha na cabeça dele. Mas tem uns nomes que são meio... E ele falava Alexandre. E eu fico feliz porque pra mim Alexandre é Alex André. Então seria um nome composto num nome só e eu não saberia lidar com isso. E você tem um nome só, né? Eu prefiro Eduardo. Tem alguns nomes que tem uns estigmas, tem que carregam alguns estigmas. Na época acho que tinha esse estigma. Não, agora eu leio. 1. Ponto 1. Por quê? Trata-se de uma iniciativa científica. Gosta de ler ele, né? Vem mais pra cá quando você estiver lendo para você olhar pro povo. Oh, Jesus. Trata-se de uma iniciativa científica. As sombras e obscuridades que cercam o passado desse continente constituem um desafio apaixonante para a curiosidade humana. A história da África é pouco conhecida. Quantas genealogias mal feitas, quantas estruturas esboçadas com pontilhados impressionistas ou mesmo descobertas por espessa neblina. Encobertas, desculpa, por espessas neblinas. Quantas sequências que parecem absurdas porque o trecho precedente do filme foi cortado. Esse filme, desarticulado e parcelado, que não é senão a imagem de uma ignorância, de nossa ignorância, nós o transformamos por uma formação deplorável e viciosa na imagem real da história da África, tal como efetivamente se desenrolou. Nesse contexto, não é de causar espanto o lugar infinitamente pequeno e secundário que foi dedicado à história africana em todas as histórias da humanidade ou das civilizações. Porém, há algumas décadas, milhares de pesquisadores, muitos de grande ou mesmo de excepcional mérito, vêm procurando resgatar porções inteiras da antiga fisionomia da África. A cada ano aparecem dezenas de novas publicações cuja ótica é cada vez mais positiva. Descobertas africanas, por vezes espetaculares, questionam o significado de certas fases da história da humanidade em seu conjunto. Mas essa mesma proliferação comporta certos perigos, risco de cacofonia pela profusão de pesquisas desordenadas ou sem coordenação efetiva, discussões inúteis entre escolas que tendem a dar mais importância aos pesquisadores que ao objeto da pesquisa, e etc. Por essas razões, e pela honra da ciência,
tornava-se importante que uma tomada de posição acima de qualquer suspeita fosse levada a cabo por equipes de pesquisadores africanos e não africanos, sob o auspício da Unesco e sob a autoridade de um Conselho Científico Internacional e de coordenadores africanos. O número e a qualidade dos pesquisadores mobilizados para essa nova grande descoberta da África denotam uma admirável experiência de cooperação internacional. Mais que qualquer outra disciplina, a história é uma ciência humana, pois ela sai bem quente da forja ruidosa e tumultuada dos povos, modelada realmente pelo homem nos canteiros da vida, construída mentalmente pelo homem nos laboratórios, bibliotecas e sítios de escavações. A história é igualmente feita para o homem, para o povo, para aclarar e motivar sua consciência. Para os africanos, a história da África não é um espelho de Narciso, nem um pretexto sutil para se abstrair das tarefas da atualidade. Essa diversão alienadora poderia comprometer os objetivos científicos do projeto. Em contrapartida, a ignorância de seu próprio passado, ou seja, de uma grande parte de si mesmo, não seria ainda mais alienadora? Todos os males que acometem a África hoje, assim como todas as venturas que aí se revelam, resultam de inumeráveis forças impulsionadas pela história. E da mesma forma que a reconstituição do desenvolvimento de uma doença é a primeira etapa de um projeto racional de diagnóstico e terapêutica, a primeira tarefa de análise global do continente africano é histórica. A menos que optássemos pela inconsciência e pela alienação, não poderíamos viver sem memória ou com a memória do outro. Ora, a história é a memória dos povos. Esse retorno a si mesmo pode, aliás, revestir-se do valor de uma catarse libertadora, como acontece com o processo de submersão em si próprio efetivado pela psicanálise, que, ao revelar as bases dos entraves de nossa personalidade, desata de uma só vez os complexos que atrelam nossa consciência às raízes profundas do subconsciente. Na verdade é inconsciente, eles escreveram errado, tá? Mas para não substituir um mito por outro, é preciso que a verdade histórica, matriz da consciência desalienada e autêntica, seja rigorosamente examinada e fundada sobre provas. Ainda fala de psicanálise, eu vou chorar. Bem-vindo, pessoal da Salide, que chegou aí também. Oi, Salides. Pois essa parte é uma parte bem interessante, né? Eu gostei dessa passagem onde fala, né, que você rever a sua história, não é para que você queira que a história seja bonitinha, né? Não é essa comparação assim. Não é um espelho de Narciso, mas é a gente olhar para a nossa história. Eu falo muito quando eu falo a respeito de ancestralidade sobre isso. É você olhar a sua história como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Isso daí é legal, porque assim, diferente da jornada do herói, e acho que a técnica narrativa russa de Bakunin, acho que é mais Bakhtin vai falar disso, ela mostra que uma história é só uma história boa ou ruim, com um final feliz ou com um final triste, uma história até sem conclusão, é uma história, é só uma história, ou seja, você não está numa saga. Às vezes a história é composta por momentos tristes e momentos ruins, sim. E a história da África tem que ser contada não sobre o aspecto heróico de retomada, mas sim sobre o aspecto de que foi um povo grande, né? Mesmo. Sim, um povo que sofreu, um povo que foi dominado, um povo que foi subjugado, foi destratado e agora se reergue.
E a história contada como ela realmente foi, né? Que Sim. também os africanos não são esses coitadinhos Eu não ia né? falar disso. Eu tô esperando para falar disso, É mas um esse povo ponto... formado por gente que, se não fosse eles, não existiam as tecnologias que existem hoje, né? Brasil aí, quem veio para cá, os africanos que vieram para cá, a tecnologia que foi trazida para cá, que não foram trazidos apenas mão de obra qualquer, foi mão de obra específica para fazer coisas específicas, né? Exatamente. Então, né, essa história tem muito pano para manga. Segundo, como? Passemos agora à problemática questão do como, ou seja, da metodologia. Neste campo, como em outros, é necessário evitar tanto a singularização excessiva da África quanto a tendência a alinhá-la demasiadamente segundo normas estrangeiras. De acordo com alguns, seria preciso esperar que fossem encontrados os mesmos tipos de documentos existentes na Europa, a mesma panóplia de peças escritas ou epígrafa, para que fosse possível falar uma verdadeira história da África. Para estes, em resumo, os problemas do historiador são sempre os mesmos, dos trópicos aos polos. Torna-se necessário reafirmar claramente que não se trata de amordaçar a razão sob pretexto de que falta substância e ser-lhe fornecida. Não se deveria considerar a razão como tropicalizada pelo fato de ser exercida nos trópicos. A razão soberana não conhece o império da geografia. Suas normas e seus procedimentos fundamentais, em particular, a aplicação do princípio da causalidade, são os mesmos em toda parte. Mas justamente por não ser cega, a razão deve apreender diferentemente realidades distintas, para que essa apreensão seja sempre muito firme e precisa. Assim, os princípios da crítica interna e externa se aplicarão segundo uma estratégia mental diferente para o canto épico. Sundiata Fasa. Para a capitular... Desculpa aí, gente. Para capitular... Me perdi. Me perdoe. Achei. De Vilis, ou para as circulares enviadas aos prefeitos de Napoleão. Os métodos e técnicas serão diferentes. Aliás, essa estratégia não será exatamente a mesma em todas as partes da África. Nesse sentido, o Vale do Nilo e a fachada do Mediterrâneo se encontram para a reconstrução histórica, numa situação menos original em relação à Europa do que a África subsaariana. Na verdade, as dificuldades específicas da história da África podem ser constatadas já na observação das realidades da geografia física desse continente. Continente solitário, se é que existe algum, a África parece dar as costas para o resto do velho mundo, ao qual se encontra ligada apenas pelo frágil cordão umbilical do Istmo de Suez. No sentido oposto, ela mergulha integralmente sua massa compacta na direção das águas austrais, rodeada por maciços costeiros que os rios forçam através de desfiladeiros heróicos, que constituem, por sua vez, obstáculos à penetração. A única passagem importante entre o Saara e os montes abissínios encontra-se obstruída pelo imenso pântano de Bar. Pelos imensos pântanos de Bar El Ghazal. Ventos e correntes marítimas extremamente violentos montam guarda do Cabo Branco ao Cabo Verde. Entretanto, no interior do continente, 3 desertos encarregam-se de agravar o isolamento exterior por uma divisão interna. Ao sul, o Kalahari. Ao centro, o deserto verde da floresta equatorial, temível refúgio no qual o homem lutará para se impor. Ao norte, o Saara, campeão dos desertos, imenso filtro continental, oceano fulvo dos ergs e regs, que a franja montanhosa da Cordilheira do Atlas dissocia o destino da zona mediterrânea do restante do continente. Sobretudo durante a pré-história, essas potências ecológicas, mesmo sem serem muralhas estanques,
pesaram muito no destino africano em todos os aspectos. Deram também um valor singular a todas essas seteiras naturais, que desempenharam o papel de passarelas na exploração do território africano, levada a efeito pelas populações que aí habitavam há milhões de anos atrás. Citemos apenas a gigantesca fenda meridiana do Rift Valley, que se estende do centro da África ao Iraque, passando através do molho etiopiano. No sentido mais transversal, a curva dos vales do Sanga, do Ubangi e do Zaire deve ter constituído igualmente um corredor privilegiado. Não é por acaso que os primeiros reinados da África Negra tenham se desenvolvido nessas regiões das terras abertas, esses Sahels, que eram beneficiados simultaneamente por uma permeabilidade interna, por uma certa abertura para o exterior e por contatos com as zonas africanas vizinhas, dotadas de recursos diferentes e complementares. Essas regiões abertas, que experimentaram um ritmo de evolução mais rápido, constituem a prova, a contrário do que o isolamento foi um dos fatores chaves da lentidão do progresso da África em determinados setores. As civilizações repousam sobre a terra, escreve F. Braudel. E acrescenta, a civilização é filha do número. Ora, a própria vastidão desse continente, com uma população diluída e, portanto, facilmente itinerante, em meio a uma natureza ao mesmo tempo generosa, frutas, minerais, etc., e cruel, endemias e epidemias, impediu que fosse atingido o limiar da concentração demográfica, que tem sido quase sempre uma das pré-condições das mudanças qualitativas importantes no domínio econômico, social e político. Além disso, a severa punição demográfica da escravidão desde os tempos imemoriais e, sobretudo, após o comércio negreiro do século XV ao século XX, contribuiu muito para privar a África do tônus humano e da estabilidade necessários a toda a criação eminente, mesmo que seja no plano tecnológico. A natureza e os homens, a geografia e a história não foram benevolentes com a África. É indispensável retornar a essas condições fundamentais do processo evolutivo para que seja possível colocar os problemas em termos objetivos e não sob a forma de mitos aberrantes como a inferioridade racial, o tribalismo congênito e a pretensa passividade histórica dos africanos. Todas essas abordagens subjetivas e irracionais apenas mascaram uma ignorância voluntária. Na verdade, esse texto é bem forte, essa parte aqui pega umas questões bem pesadas e que não são faladas fora desse livro. Dificilmente é abordada fora desse livro. Dificilmente, mas quem já está estudando aí História da África, eu estava fazendo parte de um projeto, de um estudo chamado Formação e Consciência Negra, esses fatores aqui são todos estudados. Então, quando a gente pega para se aprofundar em História de África, né? Não é que seja um conteúdo que está disponível para todo mundo. Então, ó, sempre de nicho. Bem-vindo, Caio. Sabe, sempre conteúdo de nicho. Isso é muito ruim, porque esse fator não influencia só a África, mas quando dizem assim, quando um pseudo-intelectual vai fazer um discurso e fala assim, os indígenas não evoluíram porque o indígena era preguiçoso, ele está juntando muita idiotice e embalando ela nesse discurso para não abordar fatores que são difíceis de avaliar. Na verdade, se a gente olhar para essa questão sobre a ótica da evolução de algumas regiões em detrimento de outras, a gente vai ver que a evolução houve sim. É só que o nível de dificuldade ou o nível de concentração de população, que era a condição necessária, né? E até por isso as capitais são as capitais hoje, no Império Moderno, não ocorriam em algumas regiões. Por quê? No caso dos índios, havia a separação geográfica, haviam pequenos povos ou vilarejos. No caso da África, aqui está sendo exposto que haviam dificuldades de permanência.
havia muita necessidade de migração e haviam muitas fronteiras naturais ou barreiras naturais, hoje são transpostas, mas no passado nós estamos falando 100 mil anos, 150 mil anos, 70 mil anos, não havia a tecnologia que há hoje. Mas, para além disso, o livro é muito generoso em apresentar algumas notas de rodapé. Eu vou ler algumas. O senhor Oi. acabou pegando, eu estava fazendo um gancho a respeito de como é importante a gente estudar. Por quê? Gente, quem está aqui hoje, por exemplo, e que está interessado em saber um pouco mais da história da África, hoje a gente tem um material disponível, né? Hoje a gente soube que existe esse material disponível. Hoje eu digo há pouco tempo. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu comecei a falar, peraí, deixa eu estudar um pouco a respeito da história da minha ancestralidade. Eu tenho 46 anos, né? Então você imagina o quanto de história tem aí por trás, que a gente precisa ir atrás, mas a gente tem que ter o interesse e a gente precisa começar, gente, no começo. Tem que ter uma fonte básica lá. O começo é um começo. Eu posso até começar por um caminho e falar, epa, peraí, acho que esse caminho aqui não é muito bem aquilo que é o real. Eu vou para cá, eu vou para lá, mas tem que começar, entendeu? E na nossa parte, em relação aos estudos da nossa ancestralidade, eu falo isso como, pensando na minha ascendência, muito pouco é falado através da oralidade a respeito de realmente de onde a gente veio, que lugar, como foi. A gente sempre foi assim, a vida do negro no Brasil começou a partir da abolição. A abolição, né? Não tem uma história pregressa. Hoje em dia se fala a respeito da história de África. Nas escolas, por exemplo, coisas que não eram comentadas. Era comentado o negro como, o povo que veio e foi escravizado. Né? E aí? Tá? E essa história antes? A vontade de ir atrás dessa história, a vontade de conhecer essa história, nunca foi nem... É que quando você fala vontade, aí eu vou falar de uma coisa que é um pouco doído, porque a gente fala de fatores pessoais e não são questões só de interesse pessoal ou de interesse próprio. É uma coisa que a gente precisa aprender sobre vontades. Vamos falar de vontades aqui. Não, agora você está falando de psicanálise. Não estou falando de psicanálise. Eu estou falando que você não quer o que você não conhece. Sim. Então, sim, Verdade. Vamos supor que no passado eu tenho um trabalho de levantar a linhagem da minha família há muito tempo. Por acaso, por gostar de estudar, eu cheguei no História Geral da África, por causa de todas as escolhas e meios que eu escolhi, mas eu precisei conhecer esse livro, então a gente está falando de conhecimento, e de poder ler esse livro, ou seja, tem um certo patrocínio da empresa onde eu estou trabalhando, porque esse sulfite não é meu, nem a impressora, tal, enfim, eles vão descobrir um dia. E depois me disponibilizar, ou seja, a vontade, ela é um fator entre vários fatores. Sim. Então, quando a gente fala assim, você tem que ter vontade, olha, leve uma criança para a França e diga, você tem que experimentar sei lá o quê. Para uma criança que sempre teve um gosto básico, ela nem conhece isso, ela não vai querer o que ela não conhece, o que ela nunca acessou. Você não está contradizendo o que eu estou falando. Não, eu só estou dizendo que assim, tem que ter vontade, sim, mas ter vontade, e esse trabalho que a gente está fazendo, esse não ler para nós, mas ler compartilhado, é para criar uma possibilidade, uma porta de acesso, porque muita gente nunca ouviu falar desse livro, muita gente não faz ideia. Hoje, semana passada, ou retrasada, completou 100 anos do massacre de Tulsa. O massacre de Tulsa foi um massacre nos Estados Unidos, num povoado negro, que foi considerada a Wall Street negra dos Estados Unidos, aonde negros foram extremamente bem-sucedidos e era uma cidade, uma localidade muito rica, dirigida, gerida e mantida por negros. Ela foi bombardeada por aviões. Quantas pessoas sabem disso? Por aviões, não é avião que borrifa Inseticida, pesticida nas plantações. Foi por avião de guerra, ou seja, foi uma destruição
armada do Estado a um povo que pertencia àquele Estado. Aí você fala assim, porra, mas o negro não prospera, ou o negro vagabundo. Não. As chances não são as mesmas. E quando prospera, ele é destruído e massacrado por uma cultura que não aceita a vitória. Que ele faça isso, né? Porque onde já se viu? Agora, se você não sabe isso, você fala assim, poxa vida, mas na Somália já foi um império, por que eles não se reerguem? É só se reerguer. Não é só. É muito mais do que isso. E é preciso muito mais do que isso. É preciso que haja permissão. Permissão de quem está em cima. É a mesma coisa você chegar numa empresa e falar assim, nossa, você não trabalha tanto, se você trabalhasse você teria crescido. Não é tão simples, né? Porque são 5.000 pessoas para 2 cargos de presidente. Ou 2 seja, serão. Pode começar e nunca chegar E lá. nunca chegar. E se você chega, que é o caso de Tulsa, você ainda pode ser destruído. Quando chega, tem o QI. Se né? chega. Quem chega nunca vai ser a mulher. Então não é Nunca vai só ser querer. negro. Querer é um pedaço pequeno. Quantas pessoas sabem da história de Tulsa? Quantas pessoas sabem da história da família, daqueles parentes que tentaram e não conseguiram? Já vamos fazer um combinado aqui. Agora você vai ter que colocar um link, mandar aí pra gente Tem que estudar anotar. aí, né? Tulsa. História de Sim, Tulsa, porque já é o marca aí. centenário Né, de Tulsa. gente? Olha aí como nossa aula tá ficando... Então, aí Boa. sim eu vou usar um pouco de psicanálise. Você não quer o que você não conhece. Então, se você fala assim, quero tanto conhecer a história negra. Não, se você nunca ouviu falar disso. E na família de negros, Gente, a não família vou falar. não se fala, imagine fora. Então tem Imagina muita na gente que não escola. sabe. Tem muita gente que não sabe porque sabe. nunca foi despertado. E olha, a gente vem de uma comunidade onde a maioria é negra, não se fala de negros. E Não se agora fala. o porquê disso a gente vai conversar também mais pra frente, né? Porque são Exatamente. muitas coisas, muitos fatores, né? Mas antes da gente continuar, peraí, a nota de rodapé que eu queria falar. Tá. Aqui no Como, na parte 2 no Como, quando chega no canto épico Sundiata Faça, tem uma nota de rodapé sobre isso. Então, Sundiata Faça, elogio a Sundiata, em língua malinque, fundador do Império do Mali, no século XIII. Sundiata é um dos heróis mais populares da história africana. Você já ouviu falar dele? Sundiata? Alguém ouviu falar em Sundiata? Tá entendendo que eu não posso querer o que eu nunca ouvi falar? Hoje talvez alguém digite agora no Google Sundiata Mali ou Sundiata Faça, para saber sobre ele. Mas como é que eu posso querer uma coisa que eu nunca experimentei? Não tem como, não dá. Tem uma segunda nota de rodapé que é muito legal aqui. Na verdade são mais 2 notas de rodapé. Uma nota de rodapé, a nota 3, referente ao texto do Como ainda, que vai postular sobre... Do Árabe Sahil? Não, lá em cima ainda. Ó. Não é por acaso que os primeiros reinados da África negra tenham se desenvolvido nessas regiões das terras abertas, estes Sahils. Do árabe, Sahil, margem. Aqui, margem do deserto, considerado como um oceano. Então, o Sahil, é legal que eles apresentem isso. Isso daqui eu amo essa parte. A parte 4, que é o quarto. Então, está falando aqui do progresso da África em determinados setores. E aí, os setores vai ser desmembrado. O fator climático não deve ser negligenciado. O professor Thurston Shaw destacou o fato de que certos cereais adaptados ao clima mediterrâneo, chuvas em inverno, não puderam ser cultivados no Vale do Níger, porque ao sul do paralelo 18, latitude norte, e em virtude da barreira da frente intertropical, sua aclimatação era impossível. Ou seja, tem um fator, sim, climático, tem um fator que impede. E outra nota vem sobre a continuidade do texto, onde ele diz o seguinte: ora, a própria vastidão desse continente, com uma população diluída e, portanto, facilmente itinerante, em meio a uma natureza ao mesmo tempo generosa, com frutas, minerais, etc., e cruel, endemias e epidemias, e aqui em epidemias ele põe uma nota. Sobre esse assunto, ver J. Ford, 1971. Ou seja, tem uma publicação só para falar de epidemias e endemias. Nesse processo e nessas regiões, naquela época,
naquela época. Fala das dificuldades, né? Não era um paraíso. Não. Nenhum lugar, nenhum continente tem só paraíso, né? Não. Não mesmo. Então, até esses fatores influenciaram, como você já havia dito, no desenvolvimento das habilidades de um povo para o outro. Lembrando que, para quem não sabe, que muitos não sabem, a África é um continente. A África não é um país. A África do Sul não é a África. A África do Sul é o resquício dos ingleses no continente africano. E foi a merda que foi. E muita gente fala assim, a visão que nós tínhamos de África há um tempo atrás era só miséria, né? Pessoas passando fome, falta de alimento. Então, a imagem que foi passada da África para os outros continentes é de extrema pobreza, sem tecnologia, só doenças, e a gente, através do estudo, vê que não é nada disso, né? A gente já está com 1h05, eu ia continuar o texto, mas a gente Não pode dá. parar aqui. Agora, eu quero ler um comentário da Dara. Dara escreveu o seguinte: a nossa sociedade está muito imediatista, sem esclarecer sua própria evolução. Onde você quer chegar com isso, Dara? Meu Deus, ela quer causar aqui. Dara, não tem nada Ela quer politizar o povo. Você acha que você vai viver 500 anos para conseguir fazer tudo que você quer fazer, Dara? Não dá. Para uma pessoa que vive 80 anos, ela é imediatista. Ainda mais se a gente não vive numa fazenda, sem TV e sem rádio, falando com 5 famílias a vida toda. Ela é imediatista. E é graças a esse imediatismo que nós estamos conversando pelo WhatsApp através de um celular. Mas eu acho que o que ela está querendo dizer aqui também, quando ela fala que a nossa sociedade está muito imediatista, às vezes eu estou tão preocupada com o agora, estou tão preocupado com o agora, que eu acabo não pensando em olhar para trás, né? Que é o Sankofa, né? Que a gente pode até falar numa outra oportunidade, que no último eu falei a respeito desse documentário, mas é que a gente nunca consegue ir para frente se a gente sabe que a gente deixou alguma coisa para trás. E a história do negro no Brasil, isso eu falo com propriedade, né? Como mulher negra e aqui, nascida e criada no Brasil, com uma ancestralidade assim, muitas vezes a gente não sabe nem para onde olhar, Dara. A questão é essa. A gente acaba sendo massacrado por esse sistema, pensando que a gente tem que produzir, sobreviver, fazer. E a gente fala assim, tá, mas eu vou olhar para onde? E eu insisto em falar isso toda vez que eu tenho oportunidade. Todos os outros grupos que vieram para o Brasil pós escravidão, elas têm para onde olhar, né? Eu sou italiano, minha ascendência italiana. Geralmente ali dentro da família tem a história de onde veio, qual é o lugar, qual é a origem. Geralmente tem. Existe uma possibilidade, uma probabilidade muito maior disso ter, dessa informação existir. E aí eu falei do quê? Quando vai falar sobre a nossa história dentro da nossa própria família, a gente não tem. Geralmente a gente sabe, eu estou falando isso por mim, tá? Eu não gosto de falar o que eu ouvi dizer, mas eu falo a respeito da minha família. Você sabe que você tem uma ascendência italiana, que você tem uma ascendência espanhola, que você tem uma ascendência portuguesa, mas de que lugar do continente africano veio a parte da minha família que foi escravizada? Né? Muitas vezes dentro da própria família isso não é dito, não é falado. Olha, é doído, mas essa é a verdade. Vou dizer uma coisa. Criança adotada tem ancestralidade, mesmo que ela não saiba, mesmo que a família nunca diga. A questão do africano no Brasil, ou nas Américas, vamos colocar nas Américas, porque o negro africano, ele passou pelas Américas, então não é só aqui. Sim, ele não tem. Ele é a criança que foi adotada e que não sabe quem são os pais originais. E está começando a descobrir que ele tem outros pais. Que foi adotada e foi rejeitada, né? Adotado e rejeitado, isso. Vamos devolver. Aí não tinha nem para onde devolver, para quem devolver. A criança abandonada. Mas mesmo sem isso, a criança cresce. Cresce. Porque esse é o meio que ela está crescendo. Porque esse é o meio que ela está crescendo. E até os psicanalistas que a gente conhece, nós normalmente defendemos. É aí que se forma a maturidade da pessoa. Então, mesmo que ela não saiba, tá nela.
Tá nela. A herança dela tá nela. Tá no traço de personalidade, tá no traço físico, tá nas atitudes e na postura. Ah, mas saber fazer diferença? Faria diferença? Faz. E não saber? Também faz. Mas cresce mesmo assim. Então, não saber as referências é uma questão, mas não é a única. A gente não pode ficar sentado chorando. Exato. Não é a única e não é a predominante ou não é a determinante. É lógico, alguns são mais sensíveis a isso. É outra questão. Tem pessoas que são muito sensíveis sobre a sua origem e, vamos dizer, é uma fonte a mais de força para andar. Mas imagina se você tem como fonte um nazista que matou judeus e você está crescendo no Brasil cercado dessa polaridade e se sentindo culpado por isso. É um peso tão ou maior do que o do que a gente acabou de falar. Aí é o que eu falo pro Eduardo. Tá bom? É que nem aqui a Carla tá falando, né? Nós somos primas. Ela fala, o máximo que a gente sabe é a respeito de uma fazenda de café em Tatuí. E do que as vozes de vocês faziam. Olha onde a gente foi, né? No caso da minha avó, né? Que é a avó que a gente tem em comum, que é a nossa avó. No meu caso, minha avó paterna, né? Da Carla, avó materna. A gente sabe disso, mas o que aconteceu antes disso, a gente não tem esse tipo de conhecimento. Mais uma vez eu digo, eu gosto muito de debater, não, trocar, dialogar com o Eduardo sobre esses assuntos, porque eu digo, não se mensura a dor. Não se mensura a dor. Ah, tem quem queira ir atrás da sua história, tem quem não queira ir atrás da sua história. Exato. Aqueles que querem ir atrás da sua história, eles vão ter que olhar realmente, que é o Sankofa que eu estava falando, vão olhar para o lado bom, para o lado ruim, para as dores, para os amores, para tudo isso. Mas mais uma vez eu bato nessa tecla. Como mulher preta brasileira, a gente muitas vezes quer olhar, mas a gente não sabe para onde olhar. E essa busca é uma busca demorada, muitas vezes dolorosa, mas que vale muito a pena, muito a pena. É isso, vamos embora, Du? 1 minuto e 11. 1h11. 1h11, 1 minuto e 11. 1 minuto e 11 de leitura, Já pensou? gente. Bom, na semana que vem não temos. Não, claro que tem. Tem na sexta. Na quinta, ele não deixou eu terminar, não deixou eu molhar o bico. Não temos na quinta, porque na quinta tem Por Mulheres Mais Felizes. Quem faz parte do movimento, por favor, esteja lá, Movimento por Mulheres Mais Felizes. Quinta-feira que vem, às 21 horas. Carla vai estar lá, Dara vai estar lá. O Ganda falou que a esposa dele vai estar lá também. Estou super animada, gostei de saber. E aí na sexta-feira? Então vamos lá. Então sexta-feira então na semana que vem será na sexta, porque quinta um dos nossos patrocinadores, que nós adotamos patrocinadores, eles não nos patrocinam, a gente adota patrocinador, que é diferente. Por Mulheres Mais Felizes, então @Por Mulheres Mais Felizes, a Dé estará lá, é um movimento onde a Dé faz parte. Outro patrocinador que nós adotamos como patrocinador, porque a gente está envolvido nisso, é a Polieducop, da qual eu faço parte, Cooperativa de Educação Profissionalizante. Então, Roger, Pedro, Rosso, Madeiro, vocês se ferraram, eu estou falando de vocês. @Polieducop, não tem logo ainda, a culpa é do Madeiro. Tá? Só para vocês saberem. Fala para ele vir aqui para nós. A culpa é do Rosso. Tá gravado, eles vão se ferrar com isso, eu falei. E outro nosso patrocinador que nós adotamos é a Carlinha, Instituto Social Simone Silva. É uma ONG que trabalha na comunidade. Nós atuamos, nós participamos, voltada para mulheres, voltada para a família através da mulher, e esse trabalho é lindo, nós participamos disso. Homens participam também, viu, gente? Isso que eu ia falar. Não quer dizer que, como é um movimento de mulheres, né, para essas mulheres, que os homens não participam. Exatamente. Com todas as coisas que vocês tiverem para participar, gente. A gente está aceitando ajuda de todos os lados. Barba branca, é isso que eu tô levando para lá. Então, Instituto Social Simone Silva. Sigam. Instituto Social Simone Silva. Quem mais está patrocinando? Da minha parte, a empresa onde eu estou trabalhando é onde eu estou imprimindo. Eles não sabem ainda, mas eles estão me patrocinando. Então, se vocês forem comprar roupa no braço, talvez vocês estejam me ajudando. Já fala o nome da empresa. Não, porque talvez eles me demitam por eu usar tanto sulfite fazendo isso. Mas eles me patrocinam. Um dia eles vão saber. Não precisa ser agora. Vamos fazer um tchau bonitinho pra ficar uma capa boa, né, Eduardo? Porque não tem capa boa. A gente nunca tem capa boa, tá? Sempre capa fazendo careta.
Galera, então semana que vem, sexta-feira. Toda semana terá, nem sempre na quinta. Ó, a Carla colocou o termo correto e em vários momentos vocês vão ver eu corrigindo alguns termos do Eduardo, né? Terrível. Mulheres solo, que cuidam das suas famílias, que são as líderes das suas famílias, e às vezes das suas comunidades, dos seus pedaços. Então são mulheres solo. Olha o que você fazer Ok? com o nariz, ó. Beijo. Até mais. É. Tchau.